Flagrei meu marido me traindo com minha própria irmã em nosso quarto. Não faço a mínima ideia de como seguir em frente. Olá, meu nome é Ana. Nunca imaginei que estaria aqui, compartilhando uma história tão dolorosa e pessoal para pessoas desconhecidas na internet. Mas a vida não é um morango, né? Um dia você está vivendo o que acredita ser o sonho perfeito, e no outro, bem no outro você descobre que tudo não passava de uma ilusão e que a vida, além de não ser um morango, às vezes pode ser uma goiaba com bicho dentro. Mas enfim, vamos lá. Há 6 meses eu tinha certeza de que minha vida era invejável. Casada há 8 anos com João, meu amor de faculdade, eu acreditava ter encontrado minha alma gêmea. Nosso apartamento no bairro Jardins, em São Paulo, era o cenário perfeito para o que eu imaginava ser uma vida de comercial de margarina. João, um advogado bem-sucedido, era atencioso, carinhoso e pelo menos eu pensava completamente apaixonado por mim. Para completar o quadro da família perfeita, eu tinha Carla, minha irmã caçula. Sempre fomos unidas desde a infância. Ela era minha melhor amiga, confidente e muitas vezes conselheira. Carla estava sempre por perto, fosse para um café nas tardes de domingo, ou para me ajudar a escolher o presente de aniversário perfeito para João. Eu realmente acreditava ter tudo, um casamento sólido, uma carreira promissora como designer gráfica e uma família unida e amorosa. Mal sabia eu que estava prestes a descobrir que as aparências podem ser terrivelmente enganosas. Os dias que antecederam a descoberta foram um acúmulo de pequenas suspeitas que eu teimosamente ignorava. Me lembro de uma noite em particular, cerca de 2 semanas antes do fatídico dia. João chegou em casa tarde, como estava se tornando comum. O cheiro de perfume feminino era sutil, mas inegavelmente presente. Trabalhando até tarde de novo, amor? Perguntei, tentando manter a voz casual. Ah, sim, ele respondeu, evitando meu olhar. Um caso complicado. Tivemos uma reunião longa com uma nova cliente. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, fiz algo que nunca pensei que faria. Verifiquei seu celular. Não havia nada explicitamente comprometedor, mas notei várias chamadas perdidas de um número não salvo. Quando questionei, João disse que era apenas um contato de trabalho. Dias depois, durante um almoço de família, percebi trocas de olhares entre João e Carla. Nada escancarado, mas havia uma cumplicidade silenciosa que me incomodou profundamente. Quando mencionei a João mais tarde, ele riu e disse que eu estava imaginando coisas. Você está ficando paranoica, Ana, ele brincou, beijando minha testa. Carla é sua irmã, pelo amor de Deus. Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que estava sendo irracional, que minha imaginação estava criando problemas onde não existiam. Mas uma voz insistente no fundo da minha mente me dizia que algo estava errado. Carla também começou a agir de forma estranha. Ela, que sempre compartilhava todos os detalhes de sua vida comigo, de repente se tornou reservada. Quando perguntei sobre seu novo namorado, ela mudou de assunto rapidamente. Ah, não deu certo, ela disse, dando de ombros. Prefiro não falar sobre isso. Eu deveria ter insistido. Deveria ter pressionado por respostas. Mas respeitei seu espaço, pensando que ela falaria quando estivesse pronta. O pior era a sensação crescente de solidão. Meu marido estava cada vez mais distante, minha irmã evitava conversas profundas, e eu me sentia isolada em meu próprio círculo familiar. Comecei a duvidar de mim mesma, questionando se estava exagerando, se estava criando problemas em uma vida que até então parecia perfeita. Mas a verdade é que nosso instinto raramente erra. Aquela sensação incômoda no estômago, aquela inquietação constante, eram sinais. Sinais que eu escolhi ignorar porque a verdade era assustadora demais para enfrentar. Era uma terça-feira como qualquer outra, ou pelo menos era o que eu pensava. Acordei cedo, preparei o café da manhã para João e me despedi dele com um beijo, como sempre fazia. Ele mencionou que teria uma reunião importante à tarde e provavelmente chegaria tarde em casa. Nada fora do comum, considerando as últimas semanas. Decidi sair mais cedo do trabalho naquele dia. Pensei em fazer uma surpresa para João, talvez preparar um jantar especial. Queria reconectar, diminuir aquela distância que vinha se instalando entre nós. Parei no mercado, comprei os ingredientes para o prato favorito dele e até uma garrafa de vinho. Cheguei em casa por volta das 17 horas, muito antes do horário que João normalmente chegava. Ao abrir a porta do apartamento, o aroma familiar de casa foi substituído por um perfume estranho e adocicado. Meus dedos roçaram a superfície fria das taças de vinho na mesa de centro, o vidro ainda embaçado pelo líquido recentemente consumido. O silêncio era quebrado apenas pelo som abafado de risos vindos do quarto, cada risada ecoando como um martelo em meu peito. João não deveria estar em uma reunião? Foi então que ouvi uma voz feminina que eu conhecia bem demais. Meu corpo inteiro congelou. Não podia ser. Simplesmente não podia. Com passos silenciosos, me aproximei da porta do quarto. Cada passo era como caminhar sobre cacos de vidro. Minha mente gritava para que eu desse meia volta, para que eu fingisse que não estava acontecendo. Mas meu corpo se movia como se tivesse vontade própria. Abri a porta do nosso quarto e... o que vi naquele momento ficará gravado na minha memória para sempre. João e Carla, meu marido e minha irmã, entrelaçados na nossa cama, nosso leito conjugal.
o lugar onde eu me sentia segura e amada. O tempo pareceu congelar. Por um instante, ninguém se moveu. Então, como se acordassem de um transe, eles se separaram abruptamente. Os olhos arregalados, expressões de choque e culpa estampadas em seus rostos. Ana, João gaguejou, puxando o lençol para se cobrir. Não é o que você está pensando. Carla começou a chorar, tentando balbuciar explicações entre soluços. Mana, me desculpa. A gente não queria. Aconteceu. Eu não conseguia falar. Não conseguia me mover. Era como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Meu mundo inteiro desabava ao meu redor, e eu estava paralisada, assistindo à destruição. Não sei quanto tempo fiquei ali parada na porta, olhando para as duas pessoas que eu mais amava no mundo me traindo da pior maneira possível. Segundos, minutos, pareceu uma eternidade. Quando finalmente encontrei minha voz, foi apenas para dizer uma palavra. Saiam. Minha voz era irreconhecível até para mim mesma. Fria, cortante, carregada de uma dor tão profunda que eu nem sabia que era capaz de sentir. João tentou se aproximar, ainda murmurando desculpas e explicações. Carla chorava abertamente agora. Mas eu não queria ouvir. Não podia ouvir. Saiam, gritei, minha voz ecoando pelas paredes do apartamento que uma vez chamei de lar. Eles se vestiram apressadamente, lançando olhares culpados em minha direção. Quando passaram por mim em direção à porta, eu me afastei como se o simples toque deles pudesse me queimar. A porta se fechou atrás deles, e eu desabei. Ali no chão do quarto que compartilhei com João por tantos anos, deixei que a realidade do que acabará de acontecer me atingisse com toda a força. Meu casamento, minha família, minha vida como eu conhecia, tudo havia acabado em um instante. E eu não fazia ideia de como seguir em frente. As horas que se seguiram ao flagrante foram um borrão de emoções intensas e pensamentos caóticos. Eu oscilava entre uma raiva avassaladora e uma tristeza profunda, incapaz de processar completamente o que havia acontecido. Naquela mesma noite, João voltou. Ele bateu na porta incessantemente, implorando para que eu o deixasse entrar, para que o ouvisse. Após o que pareceu uma eternidade, abri a porta. Não por compaixão, mas porque sabia que precisávamos ter essa conversa, por mais dolorosa que fosse. Como você pôde? Foram as primeiras palavras que saíram da minha boca, carregadas de mágoa e incredulidade. João parecia destruído. Olheiras profundas, olhos vermelhos, cabelo desgrenhado. Ana, eu não sei o que dizer. Foi um erro terrível. Eu te amo, você sabe disso. Isso não significou nada. Suas palavras só aumentaram minha raiva. Não significou nada? Nada? Você traiu nossa confiança, nosso casamento. E com minha própria irmã. A discussão que se seguiu foi intensa. Gritos, lágrimas, acusações. João tentou explicar como tudo começou. Encontros casuais quando eu não estava, uma atração que eles tentaram ignorar, mas que acabou se transformando em algo mais. Quanto tempo? Perguntei, temendo a resposta. Ele hesitou. 3 meses. 3 meses. 90 dias de mentiras, de traição, de uma vida dupla bem debaixo do meu nariz. Me senti enjoada. No meio da nossa discussão, a campainha tocou. Era Carla. Parte de mim queria ignorar, mas outra parte precisava de respostas. Quando abri a porta, minha irmã caçula estava lá, os olhos inchados de tanto chorar. Ana, por favor, me perdoa. Eu nunca quis machucar você. Eu não sei o que deu em mim. Ver os dois juntos na minha frente foi demais. Anos de memórias felizes, de confiança e amor, tudo manchado por essa traição. Eu explode. Como vocês puderam fazer isso comigo? Eu confiava em vocês. Vocês eram as pessoas que eu mais amava no mundo. O caos que se seguiu foi indescritível. Gritos, acusações, explicações patéticas. Vizinhos bateram na porta, preocupados com o barulho. Em algum momento, meus pais foram chamados. Ver a decepção e o choque nos olhos dos meus pais quando chegaram e entenderam a situação foi outro golpe. Minha mãe me abraçou, chorando, enquanto meu pai olhava para João e Carla com uma mistura de raiva e descrença. Nos dias que se seguiram, a dinâmica familiar ficou tensa e complicada. Meus pais estavam devastados, divididos entre a raiva pela traição e a preocupação com ambas as filhas. Minha mãe ligava todos os dias, sua voz sempre carregada de preocupação e tristeza. Como você está, querida? Ela perguntava, e eu podia ouvir o peso da culpa em sua voz, como se de alguma forma ela tivesse falhado como mãe. Meu pai, sempre tão forte e decidido, parecia ter envelhecido anos em questão de dias. Ele tentava ser prático, oferecendo ajuda com advogados e mudança, mas eu via a dor em seus olhos cada vez que nos encontrávamos. Nunca pensei que passaríamos por algo assim, ele me disse uma vez, sua voz quebrando no final da frase. O mais difícil era ver como eles se esforçavam para não tomar lados, tentando apoiar tanto a mim quanto a Carla. Eu entendia seu dilema, mas parte de mim desejava que eles simplesmente cortassem relações com ela, como eu havia feito. Era um lembrete constante de como a traição de João e Carla não havia destruído apenas meu casamento, mas abalado toda a estrutura da nossa família. A noite terminou com João saindo do apartamento, levando apenas uma mala com o essencial. Carla foi levada para casa pelos nossos pais, soluçando o tempo todo.
Quando finalmente fiquei sozinha, o silêncio do apartamento era ensurdecedor. Sentada no chão da sala, cercada pelos destroços do que um dia foi minha vida perfeita, eu me permiti chorar verdadeiramente pela primeira vez. Naquela noite, enquanto as lágrimas secavam em meu rosto, fiz uma promessa a mim mesma: eu sobreviveria a isso. De alguma forma, encontraria força para seguir em frente. Mas naquele momento, tudo que eu podia fazer era abraçar a dor e a deixar-me consumir, sabendo que o amanhecer traria um novo dia e o início de uma jornada que eu nunca imaginei ter que enfrentar. Nos dias que se seguiram ao confronto, minha vida se tornou um turbilhão de revelações dolorosas. Cada nova informação era como sal sendo esfregado em uma ferida aberta, mas eu sabia que precisava enfrentar a verdade, por mais difícil que fosse. Uma semana após o incidente, marquei um encontro com Carla em um café neutro. Meu coração estava pesado, mas eu precisava de respostas. Quando ela chegou, seus olhos estavam inchados e sua postura era de pura derrota. Por quê? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Carla engoliu em seco, seus dedos apertando a xícara de café. Ana, eu nem sei por onde começar. Que tal pelo início? Sugeri, minha voz mais dura do que pretendia. Tudo começou naquela festa de família, lembra? Quando João ficou bêbado e vocês brigaram. E você achou que era uma boa ideia o consolar? Interrompi, a raiva borbulhando em minha garganta. Não, quer dizer, sim, mas não daquele jeito. No início era só conversa. Carla respirou fundo, as mãos tremendo ao redor de sua xícara de café. Ana, eu nem sei por onde começar. Nunca planejamos isso. Começou com conversas inocentes. Depois João começou a me procurar para desabafar sobre o casamento. Cada palavra era como uma facada. Aparentemente João havia compartilhado com ela suas frustrações sobre nosso casamento, coisas que ele nunca havia mencionado para mim. Por que você não veio falar comigo? Perguntei, a voz embargada. Eu deveria ter feito isso. Carla respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu me senti especial. Pela primeira vez, não era só a irmã mais nova da Ana. Eu era desejada. A conversa continuou revelando detalhes que eu não queria, mas precisava saber. Encontros secretos, mensagens escondidas, até mesmo um fim de semana juntos quando eu estava em uma viagem de trabalho. No dia seguinte foi a vez de João. Nos encontramos em nosso antigo apartamento, agora um lugar cheio de memórias amargas. Quero saber tudo, exigi. Sem mentiras, sem omissões. João parecia um homem quebrado. Ele confessou que o caso começou em uma festa de família, após algumas taças de vinho a mais. O que deveria ter sido um erro de uma noite se transformou em algo mais. Eu me senti vivo novamente, ele admitiu, evitando meu olhar. Era emocionante, proibido. Mas eu nunca deixei de te amar, Ana. Suas palavras, que deveriam ser reconfortantes, só aumentaram minha dor. Como ele podia falar de amor depois de tudo isso? As revelações não pararam por aí. Descobri que alguns amigos próximos sabiam ou desconfiavam, mas optaram por não se envolver. Minha própria prima Mariana admitiu ter visto João e Carla juntos uma vez, mas se convenceu de que estava imaginando coisas. Cada nova informação era como um golpe, desmoronando ainda mais a imagem que eu tinha da minha vida. A confiança que eu tinha nas pessoas ao meu redor estava completamente abalada. Uma noite, sozinha em casa, encontrei uma caixa de lembranças do meu casamento. Fotos, cartas de amor, pequenos presentes. Olhando para aqueles objetos, percebi que a vida que eu pensava ter era uma ilusão. As lágrimas vieram, mas desta vez, misturadas com uma sensação de libertação. Naquele momento, tomei uma decisão. Era a hora de reconstruir minha vida, mas desta vez, em bases verdadeiras. Não seria fácil, eu sabia, mas era necessário. Com o coração pesado, mas determinado, comecei a planejar meus próximos passos. A jornada de cura seria longa, mas eu estava pronta para enfrentar. Os meses que se seguiram foram tensos. Havia dias em que eu mal conseguia sair da cama, consumida pela dor e pela traição. Em outros, sentia uma determinação feroz de reconstruir minha vida, de provar para mim mesma que eu era mais forte do que aquela situação. A primeira coisa que fiz foi procurar ajuda profissional. Encontrei uma terapeuta maravilhosa, doutora Mariana, que se tornou meu farol nesse mar turbulento. Nas nossas sessões semanais, comecei a desembaraçar o nó de emoções que me sufocava. Ana, a traição não define quem você é, a doutora Mariana me disse em uma sessão particularmente difícil. O que aconteceu é sobre as escolhas deles, não sobre seu valor. Essas palavras foram um ponto de virada para mim. Comecei a entender que, embora a dor fosse real e válida, eu não podia deixar-me consumir. Decidi fazer mudanças drásticas na minha vida. Primeiro, mudei de apartamento. Cada canto do antigo lar me lembrava da traição. Encontrei um pequeno estúdio em um bairro diferente, um espaço só meu para recomeçar. No trabalho, canalizei minha energia em novos projetos. Mergulhei de cabeça em um grande contrato de design, trabalhando horas extras não por obrigação, mas porque me dava um propósito, uma distração bem-vinda. Aos poucos, redescobri velhas paixões que havia deixado de lado. Voltei a pintar, algo que não fazia desde a faculdade. O cheiro acre da tinta a óleo preencheu minhas narinas enquanto eu deslizava o pincel pela tela.
Cada pincelada produzia um som suave, quase terapêutico. As cores vibrantes contra o branco da tela eram um reflexo do caos e da beleza que eu sentia internamente. Também me reconectei com amigos que havia negligenciado ao longo dos anos. Marcela, minha melhor amiga do ensino médio, se tornou um pilar de apoio. Nossas noites de vinho e conversa foram terapêuticas, me lembrando que ainda havia pessoas em quem eu podia confiar. Lidar com as reações das pessoas ao meu redor foi um desafio à parte. No trabalho, percebi os olhares de pena e os cochichos que cessavam quando eu me aproximava. Alguns colegas evitavam o assunto completamente, criando um silêncio desconfortável. Outros, como minha chefe Sandra, foram surpreendentemente compreensivos. Tire o tempo que precisar, Ana, ela me disse, apertando meu ombro gentilmente. Os amigos em comum que eu tinha com João reagiram de maneiras diversas. Alguns tomaram partido imediatamente, cortando relações com ele e Carla. Outros tentaram se manter neutros, o que para mim era quase tão doloroso quanto a traição em si. Não queremos nos meter, diziam, como se fosse possível ficar em cima do muro em uma situação dessas. O mais surpreendente foram as pessoas que saíram do Voadvork para me apoiar. Vizinhos que eu mal conhecia apareceram com refeições caseiras e ofertas de ajuda. Uma antiga colega de faculdade, ao saber do ocorrido, me ligou e passamos horas conversando, relembrando os velhos tempos e fazendo planos para nos reencontrarmos. Cada reação, cada palavra de apoio ou silêncio constrangedor, me fazia refletir sobre a natureza das relações humanas. Percebi que situações extremas como essa têm o poder de revelar a verdadeira natureza das pessoas ao nosso redor, para o bem e para o mal. Comecei a praticar yoga e meditação, buscando paz interior. No início, era difícil aquietar a mente, mas com o tempo encontrei nessas práticas um refúgio, um momento de calma em meio à tempestade emocional. 6 meses após a descoberta, olhei no espelho e mal reconheci a mulher que vi. Não porque estava irreconhecível, mas porque finalmente estava me vendo, realmente me vendo, pela primeira vez em anos. Os olhos que me encaravam de volta tinham uma força que eu não sabia que possuía. Nesse momento percebi que estava no caminho certo. A dor ainda estava lá, provavelmente sempre estaria em algum nível, mas não era mais tudo que me definia. Eu estava me reconstruindo, peça por peça, criando uma versão mais forte e autêntica de mim mesma. O processo de cura não foi linear. Houve recaídas, dias em que a raiva e a tristeza voltavam com força total. Mas cada vez que eu caía, levantava mais rápido, mais resiliente. Percebi que me reconstruir não significava voltar a ser quem eu era antes. Significava aceitar o que aconteceu, integrar essa experiência à minha história e usar isso como fundação para uma nova versão de mim mesma. Uma Ana mais sábia, mais compassiva e, acima de tudo, mais fiel a si mesma. 1 ano se passou desde aquele dia fatídico. Sentada no meu novo apartamento, olhando pela janela ao pôr do sol de São Paulo, me peguei refletindo sobre o conceito de perdão. Era uma questão que me atormentava há meses. Eu deveria perdoar João e Carla? A doutora Mariana e eu tínhamos discutido muito sobre isso nas nossas sessões. Lembre-se, Ana, ela disse uma vez, perdoar não significa aprovar o que aconteceu ou permitir que as pessoas que te machucaram voltem à sua vida. É sobre libertar-se do peso da mágoa. Essas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu lutava com meus sentimentos conflitantes. Parte de mim queria perdoar, seguir em frente completamente. Outra parte se agarrava à raiva como uma forma de proteção. Decidi que era hora de enfrentar essa questão de frente. Marquei um encontro com Carla em um parque neutro. Quando a vi se aproximando, meu coração acelerou. Ela parecia nervosa, mais magra do que eu me lembrava. Oi, Ana, ela disse suavemente, se sentando ao meu lado no banco. Respirei fundo. Carla, eu venho pensando muito sobre tudo o que aconteceu. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas contidas. Eu também, todos os dias. Ana, eu sei que provavelmente não significa nada, mas eu sinto muito, muito mesmo. O que fizemos, o que eu fiz, é imperdoável. Suas palavras me atingiram de uma forma que eu não esperava. Vi nela não apenas a mulher que traiu minha confiança, mas também minha irmãzinha, a menina com quem cresci, com quem compartilhei segredos e sonhos. Não sei se posso perdoar completamente, admiti, minha voz tremendo levemente. Mas também não quero carregar essa mágoa para sempre. Estou tentando entender, não justificar, mas entender. Conversamos por horas naquele banco de parque. Choramos, gritamos em alguns momentos, mas pela primeira vez desde a traição, realmente nos ouvimos. Dias depois, tive uma conversa semelhante com João. Foi mais difícil, mais carregada de emoções complexas. Eu destruí a melhor coisa da minha vida, ele disse, a voz embargada. Não espero seu perdão, Ana. Só quero que você saiba que nunca me perdoarei pelo que fiz. Olhando para o homem que um dia pensei que passaria o resto da minha vida, senti uma mistura de pena e uma estranha forma de gratidão.
pena pelo que ele havia jogado fora, e gratidão pela força que descobri em mim mesma através dessa provação. Olhando para Carla, senti uma onda de emoções contraditórias me invadir. Parte de mim queria abraçar ela, a confortar como fazia quando éramos crianças e ela tinha um pesadelo. Outra parte queria gritar, exigir saber como ela pôde trair nossa irmandade de forma tão cruel. Era desconcertante ver alguém que eu amava tanto se tornar simultaneamente uma estranha e uma fonte de tanta dor. João disse finalmente: não posso dizer que te perdoo completamente, mas estou trabalhando para não deixar o que aconteceu definir o resto da minha vida. Ou a sua. Saí desses encontros me sentindo leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Percebi que o perdão não era um destino final, mas um processo contínuo. Não se tratava de esquecer, mas de escolher não deixar que a mágoa controlasse minha vida. Naquela noite escrevi em meu diário: perdoar não é sobre eles, é sobre mim. É escolher paz em vez de ressentimento. É reconhecer que, embora o passado não possa ser mudado, o futuro ainda está em minhas mãos. O caminho à frente ainda era longo, eu sabia. Haveria dias difíceis, momentos de dúvida, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava verdadeiramente pronta para virar a página e começar um novo capítulo da minha vida. 2 anos se passaram desde aquele dia que mudou minha vida para sempre. Hoje, aos 35 anos, olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. A dor da traição, embora ainda presente em alguns momentos, não mais define quem eu sou. Minha vida tomou rumos que eu jamais imaginaria. Depois de tanto tempo focada em minha carreira como designer gráfica, decidi arriscar e abrir meu próprio estúdio de design. Foi assustador no início, mas cada desafio superado me lembrava da força que descobri em mim mesma. O estúdio, que batizei de Fênix Designs, rapidamente ganhou reconhecimento. Irônico como o símbolo que escolhi para representar meu renascimento profissional acabou se tornando um lembrete constante da minha jornada pessoal. Meu relacionamento com Carla se tornou um exercício constante de equilíbrio. Havia momentos em que um gesto ou uma palavra dela me transportava de volta à nossa infância, fazendo meu coração se encher de afeto. Segundos depois, a lembrança do que ela havia feito voltava como uma onda gelada, me deixando confusa e magoada. Aprendi a aceitar que talvez nunca mais teríamos a proximidade de antes, mas também que o amor de irmã, mesmo ferido, nunca desapareceria completamente. Quanto a João, nossos caminhos se separaram completamente. Ouvi dizer que ele se mudou para o exterior, buscando um recomeço próprio. Desejo-lhe bem, não por ele, mas por mim mesma. Carregar rancor só me prejudicaria. O amor romântico? Bem, essa é uma área da minha vida que ainda estou redescobrindo aos poucos. Tive alguns encontros, algumas conexões interessantes, mas estou em paz com meu próprio ritmo. Aprendi a valorizar minha própria companhia e a não depender de um relacionamento para me sentir completa. Uma das maiores lições que aprendi nessa jornada foi sobre autoconhecimento. Passei tanto tempo sendo a esposa perfeita e a irmã dedicada, que havia esquecido quem era Ana, a mulher, a indivíduo. Redescobrir meus gostos, meus sonhos e até mesmo meus defeitos foi uma jornada fascinante. Hoje minha rotina é bem diferente. Começo meus dias com yoga e meditação, práticas que se tornaram essenciais para minha saúde mental. Meus fins de semana são preenchidos com aulas de pintura, caminhadas no parque e jantares com amigos velhos e novos. Algo que me surpreendeu foi como essa experiência me tornou mais empática. Comecei a fazer trabalho voluntário em um grupo de apoio para pessoas que passaram por traições. Compartilhar minha história e ouvir as de outros tem sido incrivelmente terapêutico. Olhando para o futuro, sinto uma mistura de expectativa e serenidade. Não sei exatamente o que me espera, e isso está tudo bem. Aprendi que a vida é imprevisível, mas também que sou capaz de enfrentar o que vier. Se pudesse falar com a Ana de 2 anos atrás, diria a ela: vai ser difícil, vai doer mais do que você imagina, mas você vai superar. E do outro lado dessa dor, você encontrará uma versão de si mesma que nem sabia que existia. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher forte, resiliente e, acima de tudo, em paz consigo mesma. A traição não é mais o evento definidor da minha vida, mas sim um capítulo que me ensinou lições valiosas sobre amor próprio, perdão e recomeço. E assim, com o coração cheio de gratidão pela jornada percorrida e de esperança pelo que está por vir, viro mais uma página. O futuro é incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente animada para descobrir o que ele reserva. Porque agora sei que não importa o que aconteça, sou capaz de escrever e reescrever minha própria história. Comentário Ecos do Reddit. Que história bombástica é essa da Ana, hein? Olha, na minha opinião, ela foi muito corajosa em enfrentar tudo isso e ainda conseguir se reconstruir. Mas, caramba, que situação difícil. Imagina só descobrir que seu marido e sua própria irmã estavam te traindo? É de quebrar qualquer um. E aí, o que vocês acham? A Ana fez certo em tentar perdoar ou vocês acham que ela deveria ter cortado completamente os laços com a irmã e o ex-marido? Se fosse com você, conseguiria superar uma traição dessas e ainda sair mais forte? Deixe a sua opinião nos comentários.
Estou super curioso para saber como vocês lidariam com uma bomba dessas na vida de vocês. Se você ficou de queixo caído com essa história e quer mais conteúdo que vai fazer seu coração bater mais forte, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma história nova. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. Agora, se você está com sede de mais relatos incríveis, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo agora aqui do lado. É outra história que vai te fazer pensar: eita, e eu achava que eu tinha problemas na vida. Ah, e não esquece de dar uma conferida na descrição do vídeo. Tem um monte de links maneiros lá, incluindo nossos melhores vídeos e nossas playlists que você vai amar. E se quiser ajudar ainda mais o canal, tem algumas opções de apoio por lá também. Valeu por assistir até aqui e até a próxima história.